Senhor Deus, nós estamos agora diante da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, e nós declaramos a nossa total dependência do Teu Espírito para expô-la, para que a entendamos e a obedeçamos. Rogamos-te que Tu nos assistas agora, com o poder da Tua graça, abrindo os olhos da nossa alma, tirando o tampão dos nossos ouvidos e dando-nos, Deus, um coração aberto, sensível a tudo quanto Tu nos ensinares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a vinda de Cristo ao mundo é certamente um dos fatos mais importantes da história da humanidade. Os evangelhos retratam esta verdade. Mateus, que foi escrito para os judeus, aborda o Natal na perspectiva de José. Lucas, que foi escrito para os gregos, aborda o Natal na perspectiva de Maria. Marcos, escrito para os romanos, não aborda o nascimento de Cristo, porque ele nos é apresentado como servo. Mas João, o último evangelho a ser escrito já no final do primeiro século, apresenta-nos Jesus como Deus. Isso porque quando João escreve o seu evangelho, os outros evangelhos chamados sinóticos, e essa palavra sinótico significa olhar na mesma direção, então Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Quando João escreve o seu evangelho, esses evangelhos sinóticos já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. João escreve como último representante do grupo apostólico, porque os demais apóstolos já estavam mortos. E no final do primeiro século, vem um ataque muito perigoso à igreja cristã, de uma heresia que atingiu a igreja de cheio e, de certa forma, ameaçou a igreja nos primeiros séculos de cristianismo. Nós tivemos 3 concílios gerais que trataram desta matéria: Concílio de Niceia, Constantinopla e Calcedônia. E hoje eu gostaria de abordar este fato tão glorioso de Cristo Jesus como Deus e como homem, a sua eternidade e ao mesmo tempo a sua encarnação, à luz de João capítulo 1. E peço que vocês abram comigo, por favor, para a leitura do capítulo 1, versos 1 a 14. João vai, neste evangelho, defender uma tese que estava sendo atacada naquele tempo. A verdade que estava sendo atacada era a divindade de Cristo. Isso por influência do pensamento grego. E João vai provar neste evangelho que Jesus é Deus, por ter os mesmos atributos de Deus e por realizar as mesmas obras de Deus. E aqui, neste introito do evangelho, João vai revelar-nos Jesus da seguinte maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina
a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Bom, o que é impressionante é que João vai deixar absolutamente comprovada a sua tese, e de forma tão rara na literatura mundial, na primeira declaração do seu texto, quando ele diz: no princípio era o Verbo. É óbvio que vocês, bem instruídos que são, percebem que o verbo ser aqui não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o Verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Verbo já existia. Portanto, o Verbo pré-existe à criação, ao princípio, ao começo de tudo, à história. Ora, se ele precede ao princípio, significa que ele é eterno. E como eternidade é um atributo exclusivo de Deus, então o Verbo é Deus. Conforme João 17:5, ele já tinha glória com o Pai antes que o mundo existisse. Então ele abre o seu texto provando que o Verbo é eterno. Mas ele prossegue e diz: ele estava com Deus, e essa expressão representa que ele estava face a face com Deus. E se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, isso significa que o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João avança e afirma: e o Verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não um ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Então João abre o seu evangelho provando que o Verbo é eterno, que o Verbo é pessoal e que o Verbo é divino. E ele segue dizendo que o Verbo estava no princípio com Deus, e obviamente isso remete a Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, o Verbo estava lá. E o que é maravilhoso é que o Verbo estava lá, não de forma passiva, mas de forma ativa, porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Às vezes, irmãos, pelo nosso costume de ler a Bíblia, ou até pela nossa familiaridade com a Bíblia, podemos perder o impacto desta declaração. Essa declaração podia estar nos outdoors das cidades, poderia estar escrito nas pedras, nos rochedos, ladeando as estradas. Essa é uma das declarações mais revolucionárias para a ciência, para as escrituras, para os cristãos de todos os tempos. Porque se olharmos com atenção, esse versículo vai pôr o machado da verdade na raiz de algumas ideias populares hoje, que não se sustentam e não ficam de pé, porque não estão calçadas com a verdade. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos.
A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada e criada pelo nosso glorioso Redentor. Esse versículo reprova a tese, ou a teoria, melhor dizendo, da geração espontânea. Que o mundo surgiu espontaneamente. Que o mundo deu à luz a si mesmo. Não, não, não. O mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo, que sem matéria pré-existente criou o universo. Esse versículo reprova a tão decantada teoria do Big Bang, de que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. É claro que seria muito mais plausível acreditar que se você lançasse bilhões de estrelas para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Só para deixar isso claro, uma pergunta se faz necessária. Se o universo surgiu de uma explosão, por que nós estamos aqui? Será que foi uma explosão que nos deixou aqui? O acaso que nos deixou aqui? Ou tem um plano, ou tem um propósito, ou tem uma mente inteligente por trás? Porque nós estamos no planeta adequado para a vida. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. É claro que não foi uma explosão casual que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quando você vai olhar a ciência, há um fato muito interessante, que nós, como um planeta, temos um satélite. E o satélite do planeta Terra chama-se Lua. E vocês muito bem sabem que a Lua é considerada a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias do mundo inteiro se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. É óbvio que não foi o acaso, uma explosão casual que deixou a Lua na sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas esse versículo ainda reprova e refuta a chamada e decantada teoria da evolução. Quando Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, chegava no Brasil no mesmo ano Archibald Green Simonton, o missionário pioneiro que plantou a igreja presbiteriana do Brasil. Esse livro, A Origem das Espécies, tem nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos. Falta-lhes a evidência das provas. Ficamos, portanto, com as Escrituras, que nos informam que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós celebramos o Natal hoje, nesta noite, precisa vir à nossa mente, certamente, a grandeza deste que estamos adorando. Quão grande ele é, quão poderoso ele é. E quando o profeta Isaías, escrevendo um texto messiânico, vai descrever a majestade dele, usa figuras belíssimas, retóricas, para descrever essa grandeza, dizendo que ele mede as águas na concha da sua mão, ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão, ele mede os céus a palmos, ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Ele olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas, militares, e considera todas elas, com seus exércitos, com as suas armas, com seu poderio econômico,
como apenas um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, com menos do que nada, pois este é este verbo de que estamos tratando nesta noite. Talvez, no século passado, nós estávamos muito encantados, e até o século passado encantados, com a grandeza, quase que indescritível, do macro-universo. Porque se você perguntar a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua inteligência, qual é o tamanho desse universo, que ele mediu a palmos, se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei, eu não sei. Até porque esta é uma matéria em aberto. Mas o que os cientistas, que já pesquisaram isso, e já concluíram sobre isso, é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso é um número tão astronômico, que se nós voássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa mesma velocidade, demoraríamos mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E eu tenho que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há 1 centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: eu criei isso aqui, eu estou aqui, eu sou dono disso aqui. Este é o Jesus que nós estamos adorando nesta noite. Se nós perguntássemos ainda para um astrônomo, quantas estrelas existem no universo? Se ele for honesto, vai responder: eu não sei. Mas eles sabem que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Talvez um bom exercício para você fazer, eu tentei fazê-lo ano passado em Guarapari, é encher a concha da sua mão de areia e começar a contar. Quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão? Contei até 200 e parei, porque eu não tinha nem começado. Só para ter uma noção. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia, de todas as praias e desertos do nosso planeta. O que o profeta nos informa é que ele não apenas criou todas elas, é que ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Isso é espantoso, isso é extraordinário. Bom, mas é sabido de todos que do século XX para cá, nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo, é com a nanotecnologia, é com o fato de você poder empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. É de saber, por exemplo, que você e eu somos um ser programado geneticamente com mais de 60 trilhões de células vivas, e em cada uma delas contendo mais de 1,70 m de fita DNA, e se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros, 102 bilhões de quilômetros no seu corpo, dará diversas voltas no sistema planetário. E mais tarde, Dr. Loy vai afirmar que código de vida não se origina espontaneamente, não se originam de uma explosão cósmica, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Código de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o Jesus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Mas João segue o seu raciocínio para dizer que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso também é extraordinário, porque a vida que existe de anjos, homens, animais, voláteis, terrestres, aquáticos, seja vida zoológica ou biológica, dos vegetais ou dos animais, tudo procede dele. Então alguém pergunta: mas se ele é quem dá a vida, e quem deu a vida a ele? Quem criou Deus? E a resposta é ninguém.
Ele não foi criado, ele é o Criador. Se alguém ousa perguntar, mas então quando ele passou a existir? E a resposta é, ele não passou a existir. Ele é eterno. E se você tem alguma dúvida de que Ele é o autor da vida, Ele é o doador da vida, o simples fato de estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que Ele existe, porque a Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos, existimos, e é Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Todo dia quando você acordar, lembre-se disso, você só está respirando porque Ele preserva a sua vida. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Mas João prossegue e diz que Ele é a luz, e que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Também isso é espantoso. Por quê? Porque nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Mas sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus, ninguém intimida Jesus, ninguém derrota Jesus. Ele é a luz. Onde Ele chega, chega a libertação, chega a salvação, chega a redenção. É impossível que Ele colha fracassos, é impossível que Ele sofra derrotas. Ele é a luz, e a luz prevalece sobre as trevas. Bom, João está nos dando aqui todo esse aparato teológico doutrinário para nos levar a uma questão prática, porque a grande questão é, o que eu faço agora com esse Jesus? Porque convenhamos, irmãos, o Natal hoje é uma festividade celebrada por milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Mas se você parar e perguntar quais são as implicações dessa celebração, ou se você perguntar que grau de compromisso você tem com este Jesus, talvez muita gente não vai saber explicar. Ou talvez muitos vão estar comemorando o Natal, realizando encontros maravilhosos da família, ou até desfrutando de um tempo agradável, de troca de presentes, mas nunca pararam, ou talvez não pararam o suficiente para refletir, o que eu faço com esta mensagem? E a partir do verso 6, João vai trazer para nós algumas decisões em relação a este Jesus. E a primeira decisão está nos versos 6 a 9, e ele evoca aqui o exemplo de João Batista, o precursor do Messias, porque notem vocês, de Malaquias a João, tem 400 anos, nós estudamos isso em escola bíblica dominical, chamamos esse período de período interbíblico, ou de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifícios, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, que não tem palavra de Deus, diz Lucas capítulo 3, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, ele percorreu toda a província da Judéia, e a Bíblia diz que vieram então multidões a ele, do Jordão, da Judéia e de toda Jerusalém, ouvindo pregar, batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E essa grande multidão passa a concluir que esse João não é o precursor, ele é o próprio Messias. Quem pensou assim? Toda a multidão. Desculpem-me de usar uma expressão política. Se João fosse um candidato a Messias, todos os votos que entrariam na urna seriam dados a ele. Nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. É o que a Bíblia diz. Todos pensaram isso. E essa conclusão dessa multidão se transforma numa pergunta sedutora, perigosa.
que beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa do sibilo da serpente, e a pergunta é essa: porventura, tu não és o próprio Cristo? Muitos já tinham se levantado em Israel para dizer: eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Mas João não engoliu aquela isca venenosa, ao contrário, ele foi claro, categórico: não, eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema: convém que ele cresça e que eu diminua. Eu penso, pastor Jailton, que a melhor maneira de nós celebrarmos esta festividade cristã é reconhecer que este Jesus é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Essa é a primeira conclusão: dedicar a Ele a glória que só a Ele é devida. Mas nos versos 10 e 11 nós temos uma segunda decisão: é a rejeição de Jesus. Porque notem, Jesus foi rejeitado lá, hostilizado por Herodes, a indiferença dos principais sacerdotes e escribas do povo, oriundos dos saduceus e dos fariseus, que a princípio reagem com indiferença e mais tarde com hostilidade. Essas mesmas reações estão hoje aqui, irmãos. Quantos de vocês já viram aquele programinha de rua, onde as pessoas perguntam: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? E as respostas são as mais esquisitas. Eu estava fazendo uma visita não sei se o senhor foi a Petra, o senhor foi também? Foi a Petra, mas não foi com o senhor não, foi uma outra visita. Chegamos lá, tinha um grupo de adolescentes, sozinhos lá, chegamos mais cedo, e bons de conversa, meninos, adolescentes, poliglotas, falam vários idiomas, no meio das pedras. Aí eu comecei a falar de Jesus, eles xingaram Jesus, eles blasfemaram de Jesus, eles diziam: nós odiamos Jesus. E eu fiquei pensando: meu Deus, mas quem ensinou isso para eles? Há países hoje que, se você tiver uma Bíblia, não precisa falar nada, só ter uma Bíblia é motivo de pena de morte. Enquanto nós estamos gostosamente reunidos num ambiente aconchegante, tem irmãos nossos sendo presos, torturados e mortos por crer em Jesus. E o texto no verso 11 diz que veio para o que era seu e os seus não o receberam. E não o receberam porque não tinham suficientemente luz. Não, eles não tinham olhos. Porque toda a história veterotestamentária aponta para Jesus. Ele é o centro de toda a Bíblia. Tudo remete a Ele. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos Ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. E a Bíblia diz que Ele andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. E não obstante isso, os seus não o receberam. É triste, mas até hoje eu posso não ter sido feliz, mas das vezes que já fui a Israel, tem bons guias, tem razoável conhecimento, razoável, falam até desenvoltamente de Jesus. Aí você chama esse cidadão à parte, ou essa cidadã à parte, e pergunta assim: mas para você, quem é Jesus? Não, apenas um grande homem, apenas um profeta importante, mas não é o Messias.
Você vai ao Muro das Lamentações e tem lá crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na figura de Jesus de Nazaré. Portanto, irmãos, quando somos informados que a segunda reação a Jesus é de rejeição, é só sair pelas ruas de Vitória, é só entrar nas universidades da Grande Vitória, é só ir nas escolas e perguntar: você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? E vocês ouvirão as respostas mais ácidas, mais tóxicas, de rejeição. Porque conhecer Jesus não é uma questão de intelectualidade, não é uma questão de raciocínio lógico. Estava equivocado, portanto, o pai do positivismo, Augusto Comte, quando disse que o problema da humanidade é informação, é educação. Dê informação, dê educação, o homem estará resolvido o seu problema. Não. Paulo chegou na maior cidade acadêmica do mundo, a cidade de Atenas, a cidade de Péricles, de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, a cidade do conhecimento, a cidade aspergida pela luz do saber humano, e encontrou ali tosca idolatria, total ignorância de Deus. Agradeça a Deus, porque foi Ele quem abriu os seus olhos, foi Ele quem tirou o tampão dos seus ouvidos, foi Ele quem iluminou a sua alma, foi Ele quem revelou a você Jesus. Se nós estamos aqui hoje, não é porque somos melhores, e não porque somos mais sábios ou inteligentes, foi porque a graça nos alcançou. Mas finalmente, nós temos a terceira reação, dos versos 12 e 13, que é a aceitação de Jesus, e está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E é maravilhoso isso, porque esse todos quantos o receberam incluem judeus, gentios, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, ricos, pobres, doutores, analfabetos, religiosos, não religiosos, daqui, dali, dalém, não importa. Todos quantos receberam a Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Fica patente, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Porque ser filho de Deus não é uma coisa natural, e isso faz parte da crendice popular. Todos são filhos de Deus. Isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer com a pessoa. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Significa ser nova criatura. Porém, no verso 13, João explica o que não é ser filho de Deus. Ele diz: os quais não nasceram do sangue. Isso significa que ser filho de Deus não é uma coisa hereditária. Há um adágio conhecido aqui no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família cristã ou porque frequenta uma igreja cristã. Não é hereditário. Não é porque você é presbiteriano que você é filho de Deus, ou batista, ou assembleiano, ou de quaisquer outras denominações. Segundo, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Nem da vontade da carne significa que nenhum de nós tem autoridade ou competência para nos autodeclararmos filhos de Deus. A salvação não está na sua, nem na minha, nem na nossa mão. A salvação está na mão de Deus. Só Ele tem competência de fazer de você seu filho. E a condição é: todos quantos receberam a Jesus. Ele conclui dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa nem da vontade do homem? Significa que nenhum homem, por mais ilustre que ele seja, tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja,
nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer conselho eclesiástico tem essa competência. Só Deus pode dar a você esse privilégio. Condição: todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, agora João vai nos remeter ao último verso, para mostrar que este verbo, que é Deus, verdadeiramente Deus, agora se torna homem, verdadeiramente homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E está escrito: e o verbo se fez carne. O que é muito, muito precioso, como disse a vocês no começo, que 3 concílios se reuniram na história da igreja, nos 4 primeiros séculos, para discutir a cristologia, porque era a doutrina atacada naquele tempo. E no primeiro concílio geral da igreja, em Niceia, convocado por Constantino, no ano 325, Atanásio, calçado na verdade, derrota as teses heréticas de Ário de Alexandria, provando que Jesus é Deus. E ele escreveu um livro, Encarnação, que está disponível em língua portuguesa. Olhe bem, o cara viveu no 4º século, e nós podemos ler seu livro hoje, no nosso próprio vernáculo. E nesse livro, Atanásio diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E de fato é. Porque o verbo é Deus. Deus, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente. Quando eu digo que ele é transcendente, estou afirmando que ele é maior do que tudo quanto ele mesmo criou. Se o que ele criou já é sabido ter mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, ele é maior. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora o apóstolo Paulo vai nos informar que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, mas ele se esvazia a tal ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que é enfaixado em panos e deitado num coxo de animal comer, mangiare, manjedoura. Já pensou nisso? Neste Jesus, em quem habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele veio não para ficar longe de nós, mas para estar entre nós, se identificando conosco, sendo um de nós, exceto no pecado. Deus é Emanuel, vindo até nós, não com o rigor da justiça e do juízo, mas vindo até nós cheio de graça e de verdade, apanhando-nos sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos restaurou, e Ele nos reconciliou com o Pai, e Ele nos fez assentar nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João conclui: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele não veio apenas para trazer-nos lampejos dos atributos deste ou daquele, ele veio para mostrar Deus na sua plenitude, porque ele é o resplendor da glória, a exata expressão do seu ser, a exegese de Deus, em quem habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, concluindo, quando nós nesta noite nos reunimos mais uma vez para celebrar esta data, não uma data do calendário cristão, mas uma data que nós chamamos em que Deus se fez homem,
que o eterno entrou no tempo, que o infinito tornou-se um bebê, que aquele que é o dono e Senhor do universo se fez pobre, aquele que é Deus vestiu pele humana. Nós precisamos parar e refletir a quem nós estamos adorando e quais são as implicações disso. E a minha oração é que nesta noite nós tenhamos a atitude de João Batista, render a Ele toda a glória, e a postura daqueles que o receberam e nele creram e encontraram nele a vida eterna, porque a Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que este Jesus amado, precioso, se digne nos abençoar nesta noite. Amém.